Meus caros, os incêndios nunca mais terminam. Este ano vai ser uma coisa má, já ardeu 216 a 1000 hectares. Eu recordo que em 2017 arderam cerca de 500 mil hectares, portanto já vamos em cerca de metade. São talvez 5 mil milhões de euros, mais o desastre, a queima, a carbonização destes 200 e tal mil hectares de floresta, para além do dinheiro que se gasta, as emissões inacreditáveis, como vos tenho falado nos últimos vídeos, de equivalentes a todos os automóveis em Portugal andarem durante 2, neste caso já deve ser 3, ainda a procissão vai no adro, durante 3 anos, queria dizer, portanto, todos os automóveis do país andarem permanentemente durante 3 anos, 15 mil quilómetros cada um, dá aproximadamente o que já se emitiu em dióxido de carbono nestes incêndios, mas isso não conta para a totobola, porque essas emissões faz contas que não existem. Só existem as emissões dos nossos carritos, que nós pagamos a peso de ouro no selo do carro e quando compramos a nossa viatura. Pagamos esses impostos todos, que são centenas, acho que até mais de 1000 taxas climáticas que há em Portugal. Mas depois, os incêndios que emitem mais do que tudo o resto junto, esses não pagam nada, porque também não há quem cobrar, não é? Por acaso havia, eram os incendiários. Bom, eu vou-vos fazer a comparação entre o que está a passar com os incêndios, ando a falar nisto há 20 e tal anos, com o que se passou com as estradas cortadas da Serra da Estrela, que também era uma luta antiga minha desde os anos 80, finais dos anos 80, princípios dos anos 90. Eu batalhei sozinho contra todo um cartel de interesses que deixavam as estradas cortadas de cada vez que caía um farrapinho de neve. E muitas vezes nem era já preciso que caísse neve. Bastava que se dissesse que amanhã vai cair neve, amanhã vai nevar e as estradas já estavam cortadas essa noite. Para evitar acidentes, diziam eles. Bom, a verdade é que depois de quase 30 anos desta denúncia diária, fiz grupos sobre as estradas cortadas da Serra da Estrela, vieram investigadores de toda a parte do país e até do estrangeiro analisar este fenómeno, porque é que eram as únicas estradas que estavam cortadas a maior parte do inverno, tolhendo a nossa economia, a economia de Ceia e das cidades limítrofes da Serra da Estrela. Depois de 20 e tal, 30 anos de trabalho, conseguimos que, quase por milagre, porque se dizia que isso era impossível, conseguimos que essas estradas fossem reabertas ou praticamente nem sequer fossem encerradas a maior parte das vezes que neva hoje em dia. Conseguimos isso com o nosso trabalho, com a nossa denúncia, com a nossa chamada de atenção e com todos os especialistas que vieram à Ceia, à Covilhã e que vieram dizer que realmente não se justifica isto quando, por exemplo, em Espanha as distâncias são muito mais altas, tem muito mais neve e as estradas nunca são cortadas. Essa guerra parece que foi ganha, pelo menos nos últimos anos não se verificou a pouca vergonha que antigamente se verificava das estradas estarem fechadas há semanas inteiras. E estou a fazer esse paralelismo com esta outra guerra que eu também já mantenho desde mais ou menos a mesma altura, na finais dos anos 80, princípios dos anos 90, que é os incêndios, que deve ser lido como o fogo posto. Pois bem sabemos que a esmagadora maioria dos incêndios, não digo todos, porque realmente não são todos, há um ou outro cuja origem é natural e outros cuja origem é negligente, por falta de inteligência das pessoas, mas a esmagadora maioria é realmente fogo posto. Eu ando a dizer isto há 30 anos. E toda a gente me desmentia. Era na televisão, na rádio, nos jornais, toda a gente dizia que não, eram causas naturais. A ponto de eu no meu blog, em 2002, quando comecei o meu blog, ter feito uma montagem um bocado amadora das causas naturais que provocavam os incêndios. E sabem que causas naturais eram essas? Eram uma motorizada, um jerrycan de gasolina e uma carteira de fósforos. Essas eram as 3 causas naturais dos incêndios já nos anos 90, pois são exatamente as mesmas de agora. Bem, agora já nem é preciso jerrycans de gasolina, já nem é preciso motorizadas. As pessoas entram pelas matas adentro e com um simples isqueiro deitam fogo àquilo tudo. E depois, como é de noite, os incêndios noturnos, que é outra coisa inacreditável, e nós temos um grupo já formado há muitos anos que contabiliza todos os incêndios postos, fogo posto, à noite e de madrugada. Esse ninguém pode negar que é fogo posto. E a essa hora, claro, primeiro que as pessoas deem conta que está alguma coisa a arder, vão passar horas, que as pessoas estão a dormir,
não estão a vigiar as matas, nem de dia, muito menos de noite. E, portanto, quando chega amanhã, o romper da aurora, o que é que encontram? Encontram já uma vastíssima área ardida, encontram já um incêndio brutal que é muito difícil de debelar. Bom, ando há 30 anos a dizer isto. Felizmente hoje já se vê na televisão, não todos, mas a maior parte dos comentecos, dos opinecos, dizerem que realmente uma grande parte é fogo posto. Não dizem que é a maioria. Só outro dia no Público é que apareceu que eram 84% de origem criminosa, mas foi logo desmentido por um mentígrafo qualquer, um mentígrafo da SIC falida, a dizer que não, afinal são só 14, porque nós temos um estudo feito por um badameco qualquer, pago a peso de ouro pelo governo socialista, que diz que afinal são só 14% os fogos postos. Nem que fossem. Esses 14% são os maiores e fazem com que toda a gente depois vá a correr a esses focos, não havendo bombeiros para os outros. E essa é a parte que resta falar. Porque, reparem, se não houvesse incendiários, não havia a esmagadora maioria dos incêndios. Isso, para já, obviamente, evitaria toda a destruição que nós temos, que nós sofremos todos os anos. Mas, para além disso, faria com que houvesse disponibilidade dos bombeiros para aqueles outros poucos incêndios que não são postos, que realmente podem ser causas naturais ou negligência, por estupidez, e, como seriam tão poucos, obviamente os bombeiros daquela localidade acorreriam imediatamente e rapidamente debelariam esses incêndios que não têm origem criminosa, porque são muito poucos. Mas para isso tínhamos que retirar da equação todos os incêndios que têm origem criminosa, que são a esmagadora maioria deles. Ninguém sabe ao certo quanto são, mas eu arrisco a dizer para cima de 90 e tal. 90 e tal. Bom, meus caros, é esta a solução. Tal como foi a solução para o fim do pesadelo que foi as estradas cortadas durante invernos inteiros na Serra da Estrela, mal ameaçava nevar, e muitas vezes bastava até que houvesse vento e outras vezes que houvesse chuva. Eu até isto vi justificações do tipo: encerrámos as estradas porque havia muito vento, encerrámos as estradas porque estava a chover. Inacreditável, hein? Pois hoje em dia continua a haver vento, continua a haver neve, continua a chover e as estradas estão abertas. É isso que eu pretendo para este país. Vigiem as florestas, vigiem as matas, que o fogo posto acaba. E, ao acabar o fogo posto, os outros que não são fogo posto são tão poucos que os bombeiros conseguem debelá-los rapidamente. Quem é que não percebe isto? Ando há 30 e tal anos a dizer isto. Hoje em dia já muita gente me acompanha. Mas eu pergunto, o que é que falta perceber, o que é que falta a este governo perceber para meter as Forças Armadas a vigiar as matas no princípio do verão? A meter a Proteção Civil a vigiar as matas no princípio do verão? A meter o subsídio aos dependentes a vigiar as matas no princípio do verão? E já não digo os prisioneiros, os presos. Não digo isso porque esses apanhavam a oportunidade e fugiam, que nós não temos guardas prisioneiros suficientes para ir depois a correr atrás deles. Seria o oposto. É tal e qual como fazemos hoje. Deixamos que esses criminosos terroristas ponham o fogo, preguem o fogo, como diz o povo, e depois do fogo pregado e com uma dimensão inacreditável é que vamos a correr com as nossas agulhetas tentar apagar aqui ao além. Não temos hipótese. Não podemos deixar que o fogo se inicie. É esta a chave, é este o ovo de Colombo. Anda aí eu nem quero falar o nome, que ele foi o meu professor de termodinâmica na Faculdade de Coimbra, a ganhar bom dinheiro todos os anos, a ser entrevistado 400 vezes, e ele não é capaz de dizer a verdade, porque também se dissesse a verdade, acabava-se o tacho. E, portanto, vai dizendo, condições climatéricas. Meus amigos, o eucalipto, para arder sozinho, sem ser incinerado, precisávamos ter uma temperatura acima de 300 graus. Não existe essa temperatura neste planeta, a não ser nos vulcões. Tirando vulcões não há temperaturas de 300 graus. A água evapora aos 100 graus, acabavam os rios, acabava até o mar. Impossível! Como é que as pessoas continuam cegas? E acho que não. Acho que cada vez estão menos cegas e cada vez têm os olhos mais abertos e cada vez ouvem menos os comentecos pagos pelo regime, pagos pelos sucessivos governos, que, para dizerem que a culpa não é deles, para se desresponsabilizarem, vão dizendo que são as alterações climáticas.
meus caros. A alteração climática em Portugal nos incêndios, que é o país que mais arde em toda a Europa, como já está a acontecer este ano, outra vez, a alteração climática é um isqueiro e realmente o mato seco. Mas, acima de tudo, é o isqueiro. São essas as causas naturais e são essas as alterações climáticas. Qualquer governo que tome posse, e este mesmo, se ainda for a tempo, o que deve fazer é enviar o Exército, as Forças Armadas, para as matas, quando não, este ano, arde tudo. Isso deixa de ser um bom negócio anual. O dispositivo de combate a incêndios é um negócio de 1.000 milhões de euros por ano, mas neste caso já iremos em 5.000 milhões e já é demais. E já morreram 2 pessoas. Portanto, meus caros, este negócio está a ser bom demais para as finanças de muita gente e para as comissões de muita gente e para as benesses de muita gente, mas está a ser péssimo para o país. Há que acabar com isso e a única forma de acabar com isso é vigiar as matas. Vigiar as matas e os incêndios terminam. Qual foi a parte que não perceberam?